nosso meio, amém? Ele está dentro de cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te adoramos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor e adoração. Quem crê que vai sair daqui renovado pelo Espírito Santo de Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus bem forte, Ele está aqui. É o renovo do Espírito Santo, igreja, sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 1. Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu te apresento a tua igreja. Que todo mal me desapareça, Senhor, do nosso meio, que nós só aceitamos a tua presença. Abençoa o teu povo do menor ao maior, Senhor, em o nome de Jesus, ó. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, nós queremos ser renovados pelo teu poder. Espírito Santo, abençoa a tua igreja, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, me usa conforme a tua vontade, que não venha ser eu, mas sim o Senhor a falar com a tua igreja, e a igreja que crê, diga assim seja. Acompanhe na sua Bíblia, vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, já conheço, irmã, mas vamos ler novamente. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem era que pairava sobre as águas, igreja? O Espírito Santo de Deus. Ele está aqui no nosso meio, igreja. Ele está dentro de cada um de nós. Aqui vai tirar toda a tese, né? De que o Espírito, ele é só uma força, como alguns dizem. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Só havia ali, no início, no princípio de todas as coisas, Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Amém? Estava ali a Trindade, no começo, no início de todas as coisas. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Joel. Profeta Joel. Vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Fica depois de Oséias. Depois de Oséias, antes de Amós, depois de Oséias. E aí no início, durante todo esse período da história, desde lá de Gênesis, aí o Espírito Santo de Deus começou a atuar na vida de quem, irmã? Na vida dos reis, na vida dos sacerdotes, na vida dos profetas. Estava ali o Espírito Santo de Deus atuando na vida daquelas pessoas. E aí foi, até nós chegarmos aqui em Joel, uma promessa que foi dada a mim e a você, amém? E aí o Espírito Santo, ele começou a usar as pessoas desde lá de Gênesis. E aí foi no Êxodo, o Espírito do Senhor estava sobre Moisés, depois sobre a vida de Josué, e aí o tempo foi passando. E aí veio os Juízes, o livro de Juízes. A Bíblia vai dizer que quando os inimigos do povo de Israel começavam a oprimir a Israel, o Senhor levantava um juiz no meio do povo de Israel. E aquele juiz, ele ficava responsável para defender o povo de Deus. E o que isso tem a ver, irmã? Tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem sim. Porque quando Deus levantava um juiz, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava daquele juiz. E ele começava a defender o povo de Deus. E aí foi passando. Até então não havia rei em Israel.
estava ali Gênesis, Êxodo, Deus levanta Moisés como profeta, e aí vai Números, Deuteronômio, Moisés, ainda profeta de Deus, com o Espírito se apoderando da sua vida, e depois vem Josué. A Bíblia vai dizer, irmãos, receba essa palavra para você, igreja. A Bíblia vai dizer que antes que Moisés suba ao monte, o Senhor vai tomar Moisés. Ele está em um lugar onde só Deus sabe onde Moisés está. Mas antes disso, o Senhor disse, vai, chama Josué, amém? Impõe as mãos sobre a vida de Josué, e a partir daquele momento Josué também vai receber do meu Espírito. Você recebe da glória de Deus. Receba. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, mas nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, amém? E Moisés coloca as mãos sobre Josué, e a partir daquele momento, o mesmo Espírito que usou Moisés, que estava ali com Moisés, ficou sobre a vida de Josué. E aí vai passando o tempo, Josué conquista a terra de Canaã, ele entra na terra de Canaã, toma posse da terra de Canaã. Quantas vezes Canaã, né, irmã? Mais uma vez, entra na terra de Canaã, e ali ele vai repartir as heranças aos filhos de Israel, a herança da tribo de Ruben, Benjamim, Simeão. E o que foi que aconteceu, irmã? Depois de tudo isso, depois desse tempo, depois que o povo entrou na terra prometida, a Bíblia vai dizer que Josué morreu. E o que foi que aconteceu com o povo, irmã? Já não havia mais Josué, Josué tinha morrido. O que foi que aconteceu? O povo começou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor começou a enviar inimigos contra o povo de Israel. E o que foi que aconteceu? O povo ficou em opressão. E Deus levantou um juiz, só um não, vários juízes daquela época. E todos os juízes que eram levantados por Deus, eles recebiam o Espírito de Deus sobre a vida deles, amém? E aí passou-se todo aquele tempo dos juízes, passou todo aquele tempo, mas vai nascer um homem chamado Samuel, amém? Você está entendendo a glória de Deus? E aí passou a época dos juízes. O povo estava sem rei, o povo estava sem líder, não havia mais profeta, mas aí vai nascer Samuel, amém? Todos nós conhecemos essa história de Samuel. Ana não podia ter filho, então ela foi até o templo e orou e chorou. E Deus, usando o profeta Elias, o profeta Eli, disse, olha mulher, vai-te em paz e o Senhor conceda a tua petição. E aí nasceu Samuel, amém? E a Bíblia diz que Samuel, ele foi cheio do Espírito de Deus. Todas as palavras que Samuel dizia, acontecia, amém? Na sua palavra há poder, igreja. Profetize as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, como Samuel profetizou, amém? É como o pastor estava dizendo, está difícil, está não, está tudo é fácil, porque Jesus ele está no controle de todas as coisas. A porta está fechada, mas o Senhor vai abrir, amém? A minha panela está tão vazia, irmã. O Senhor vai encher de farinha de azeite, porque Ele é Deus. E aí nasce Samuel, mas até então, o povo ainda estava sem rei, sem líder. E aí o povo começa a pedir a Samuel um rei. Tudo isso para nós chegarmos em Joel, amém? Você está entendendo da glória a Deus? Porque a gente tem que fazer um resumo, né? Desde Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí vai vir no período de Moisés, o povo no Egito e os juízes, e aí chega a história de Samuel. E aí o que o povo faz, irmã? Eles pedem um rei. Ah, Samuel, todas as outras nações têm um rei, só nós que não temos. Fala com o Senhor, que nós também queremos um rei que domine sobre nós, que seja rei sobre nós. E aí Samuel vai falar ao Senhor, e o Senhor manda ungir Saul.
Foi permissão de Deus, mas não foi da vontade de Deus que Saul fosse rei, mas mesmo assim. E aí, passou todo aquele período de Saul. Saul começou a desobedecer a Deus, a Samuel. Porque quando Samuel falava algo para Saul, ele mesmo queria fazer algo que era próprio só do profeta, só do sacerdote. Saul queria fazer. E por causa disso, Deus tirou o rei de Saul e entregou a Davi. Amém? E aí, o Senhor disse assim, olha, Saul já fez muita coisa, Samuel. Saul já desobedeceu demais, Samuel. Até quando tu terás misericórdia de Saul? Não, já chega. Ele já passou do limite. Estou falando com minhas palavras, igreja. E aí Deus manda ungir Davi, o homem mais amado do Senhor, amém? O homem segundo o coração de Deus era Davi. Claro que ele teve as suas falhas. Todos nós temos falhas, porque nenhum de nós é perfeito só Jesus. E aí vem Davi. Houve uma promessa realizada a Davi, dizendo que da descendência de Davi iria surgir um grande rei, um grande profeta e um grande sacerdote. Quem é esse, igreja? Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí houve uma promessa de Davi, vai nascer uma raiz, vai ser a raiz de Jessé, o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, amém? E aí vai. E aí continua a história. E aí passa-se a história de Davi. E aí o Senhor começa a ungir outros reis, como fala, em Samuel, em Reis, em Crônicas, e aí vai. E depois o Senhor começa a levantar outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como Obadias, como Joel. E agora nós vamos ver a promessa que foi feita a cada um de nós, amém? Foi uma promessa que foi dita há muito tempo atrás, para que hoje nós pudéssemos receber desse Espírito poderoso, desse Espírito que nos fortalece, desse Espírito que nos consola, desse Espírito que nos dá ânimo, o Espírito Santo de Deus, amém? Agora vamos ler em Joel, no capítulo 1, ou melhor, Joel, capítulo 2, Joel 2, versículo 28. Hoje, igreja, nós vivemos em um tempo em que nós devemos nos renovar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que os dias iriam ser maus, os dias iriam ser difíceis, mas nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, igreja. Nós temos que buscar, clamar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Ele já está, irmão, mas que o poder dele possa ser renovado sobre nós, amém? Vamos lá. Até então ninguém, olha aqui para mim, igreja, até então ninguém habitava o Espírito Santo de Deus, a não ser os profetas, como foi dito, nos reis e nos sacerdotes. Está aqui Joel, sendo usado por Deus para falar com o povo de Israel sobre a promessa que iria ser derramada a cada um, amém? Vamos lá. Quem quer ser renovado pelo Espírito Santo, da glória a Deus? Nós temos que ser renovados, irmãos, pelo Espírito Santo, eu principalmente. Eu sou a primeira, vamos lá. Joel 2, 28. Diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Olha aqui a promessa de Joel, irmãos. Aqui não há acepção de pessoas, não há
um derramamento só para um certo grupo de pessoas, tipo jovens. Não, é para todos. O Senhor dá uma promessa para todos. Vamos ler novamente. E acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. 29. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha o que o Senhor vai mostrar a cada um de nós. Pode ainda não ter acontecido essa promessa, mas vai acontecer depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou antes, ninguém sabe. No 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só o que o profeta está falando. Ele, sendo usado por Deus, profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus, mas ele também está falando dos últimos dias, do que iria acontecer antes da vinda do nosso Deus. O sol iria se escurecer, a lua iria se transformar em sangue, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Vamos para uma observação aqui no nome dia. O nome dia, lá no finalzinho, versículo 31, está escrito com um D maiúsculo, se referindo ao grande dia do Senhor. Nós temos que estar preparados, amém, igreja? Todos nós, porque a vinda do Senhor será como um piscar de olhos. Por isso que nós devemos ser renovados pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele conhece o caminho e só Ele pode nos guiar até a vida eterna, até nos encontrarmos com o Senhor Jesus, amém? É o Espírito Santo que vai nos guiando, é por esse caminho, não é por esse, é por esse daqui. E aí o Espírito Santo de Deus vai nos guiando até nós chegarmos até naquele grande dia. Vamos continuar lendo. Só quem pode fortalecer o homem é o Espírito Santo de Deus, amém? É só Ele que pode, homem nenhum pode, ninguém pode, somente o Espírito Santo de Deus. No versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama. Olha aqui, vamos analisar bem esse último versículo, vamos lá. Diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga assim, eu já estou salvo. Já estou salvo pela fé. Estamos salvos pela fé, amém? Até aqui maravilhoso, irmã, que palavra linda, irmã, é para mim. Eu já estou salva, mas vamos para a parte B. Porque no Monte Sião e em Jerusalém, esse Monte Sião está se referindo à Nova Jerusalém. Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. O Senhor te prometeu, dá glória a Deus. Ele nos prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Quem são esses sobreviventes, irmão? São aqueles que ficaram na grande tribulação. São aqueles que já até tinham aceitado Jesus, mas estavam afastados, foram pegos de surpresa, os sobreviventes. Aqueles que vão lutar, vão ter que lutar com o seu próprio corpo, sua própria carne, para poder dar a salvação na terceira vinda do Senhor Jesus. Você está entendendo? Da glória a Deus. Se não estiver entendendo, eu explico novamente. O Senhor prometeu, o Espírito Santo de Deus vai estar sobre nós, amém? Mas até chegar lá nós temos que nos preparar. Como o Joel estava aqui dizendo, vocês vão ser revestidos pelo poder, vocês vão receber o Espírito Santo até aquele grande, mas tem que ficar firme até aquele grande dia. Porque lá no Monte Sião, se referindo a Nova Jerusalém, em Jerusalém, como diz, estarão os que forem
para você, amém? Eu não estou afirmando isso porque eu não sou Deus, mas possa ser que nós venhamos ser a última geração até a vinda do Senhor Jesus. Eu não estou afirmando, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que nós somos a última geração, amém? Eu não estou afirmando isso, mas possa ser, igreja, porque Jesus está próximo de voltar, igreja, nós temos que estar firmes e inabaláveis na fé de Cristo, amém? Que nada possa te abalar, igreja, que nada possa fazer você desistir, já está bem pertinho. Olha, Jesus, a qualquer momento vai chamar o teu nome, você vai subir com Ele, vai estar com Ele, amém? Mas até lá tem que se preparar, como o Joel está falando aqui, amém? Abre sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. E aí vai. E aí os outros profetas sendo usados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus foi usando os profetas para falar com o povo de Israel. Depois de Joel, Deus levantou outros profetas até chegar Malaquias, amém? E aí quando chega em Malaquias, no período de alguns anos, Deus não falou com mais ninguém, amém? Você já parou para pensar? No Antigo Testamento o Senhor começava a levantar homens. Olha, vou levantar Isaías, vai lá e falar ao povo de Israel. Mas aí Isaías morreu, mas vou levantar outro profeta. Mas vai chegar chegou um período em que Deus ficou calado, Deus não falou, mas nada, houve silêncio durante alguns anos, amém? 400 anos, Deus ficou calado. Deus não levantou profeta, Deus não levantou sacerdote, Deus não levantou reis, Ele ficou calado, amém? Mas durante esse período, Deus estava realmente pensando em um plano de redenção para cada um de nós. Durante esse período, Deus estava preparando um plano de redenção para cada um de nós. Que plano é esse, irmã? Enviar o seu Filho amado ao mundo para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos herdar a salvação, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E aí Deus vai levantar quem? Depois desse grande período, um homem chamado... Deus levantou vários profetas depois disso, mas aí Deus vai levantar um homem chamado João Batista, amém? Lá nos evangelhos lá, depois da genealogia e do nascimento, aí vai falar sobre João Batista. Começou a pregar arrependimento de pecados. João Batista começou a pregar, arrependei-vos, pois. Jesus falou, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aí Jesus começou a pregar, Jesus começou a cumprir o seu ministério, mas aí depois Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu ao Pai. Vamos ler o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O que tem a ver com essa pregação? Eu não estou entendendo nada. A irmã começou lá em Gênesis, fala que o Espírito pairava. Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele quer renovar a sua vida, igreja. O Espírito Santo de Deus, ele quer tratar contigo, sabe? Olha, já faz tempo que ele quer tratar contigo e tu está todo tempo fugindo dele. Está dizendo agora, depois a gente conversa, Espírito Santo. Faz tempo que ele está querendo falar contigo, mas tu está fugindo. Olha, depois a gente conversa. Olha, depois eu me sento para conversar contigo, viu? Depois a gente conversa. Ó, faz tempo que o Espírito Santo está querendo tratar com gente, com pessoas, mas a pessoa está fugindo. Peraí, só um pouquinho. Daqui a pouco eu converso contigo, Espírito Santo. Igreja, abrace o Espírito Santo o mais forte que você puder, amém? Fale com Ele, igreja. Fale com Ele, que Ele pode todas as coisas. Ele está aqui no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, igreja. Não fuja de conversar com o Espírito Santo, não. Eu não estou falando a sua conversa aqui entre os irmãos da igreja, não. É só você e o Espírito
Espírito Santo, amém? É você o Espírito Santo na sua casa, ou no seu quarto, ou no seu banheiro, eu não sei. Mas Ele quer falar contigo. Ele quer te alertar de alguma coisa que tu não está entendendo. Mas Ele quer te alertar sobre alguma coisa, igreja. Acorda, igreja. Como diz lá o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, igreja. O Espírito Santo está falando contigo, tu está querendo fugir, está querendo deixar essa conversa para depois. Depois a gente conversa. Mas não, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Ele quer falar contigo, amém? Ele quer falar, Ele quer tratar algo contigo. É você e o Espírito Santo, amém? Eu não tenho nada a ver com essa conversa, viu? É você e o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar contigo, igreja. Não foge dessa conversa, não. Essa conversa é muito importante, amém? É um assunto muito importante que Ele quer falar contigo, igreja. Vamos ler. Atos capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Essa palavra não é por meu intermédio, amém? É por intermédio do Espírito Santo. Ele está falando contigo, amém? Até o dia em que depois, no 2, de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Esse é Jesus, o Salvador. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém. Jerusalém é o templo, é a casa do Senhor, amém? Jesus disse para os apóstolos: não se ausentem de Jerusalém, mas, vou ler o 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quem vai ser batizado, da glória a Deus? Dê liberdade a Ele quer te batizar, amém? Ele quer te renovar, o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça do Espírito Santo de Deus, amém? Muitas vezes nós falamos muito sobre Deus, isso é muito importante. Muitas vezes nós falamos muito sobre Jesus, amém? Isso é muito, muito importante. Mas nós não podemos nos esquecer do Espírito Santo de Deus, igreja. Ele está aqui, Ele está bem do teu lado. Ele está perguntando: olha, o que é que te aflige? O que é que te oprime? O que está acontecendo? Conversa comigo, que eu vou tratar contigo, amém? Eu vou te consolar, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima, amém? Não te preocupa com nada, não. Eu estou contigo, aonde você for, eu estou contigo. Creia, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, sabe? Quando muitas vezes você sai com a sua filha para resolver alguma coisa, ou com o seu pai, não sei. É assim o Espírito Santo, Ele está do nosso lado, aonde a gente for, Ele está conosco, amém? Ele cuida de cada um de nós. Continuando, diz, no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas diga: eu recebo essa palavra. Diga. Quem recebe da glória a Deus? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra, amém? Nós somos os enxertados que foram enxertados. Nós nem merecíamos, mas o Senhor pensou em mim e em você, amém? Essa promessa foi feita lá para Jerusalém, Judeia, Samaria, mas chegou até os confins da terra, está sobre nós, igreja, essa promessa. Vamos continuar lendo. 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quem vai se encontrar com ele da glória a Deus? Os discípulos ficaram olhando. Jesus falou: ficai aqui em Jerusalém, vocês vão ser vestidos de poder. E aí depois Jesus começou a subir, foi elevado ao céu. E os apóstolos ficaram olhando para Jesus. Meu Deus, lá vai o mestre agora. O que será de nós, não é? O mestre foi agora. Ele foi, mas ele enviou o Consolador, amém? Ele foi, mas ele enviou o Consolador sobre os apóstolos. Ele foi, mas ele enviou o Consolador e ele está aqui no nosso meio, amém? E eles ficaram olhando Jesus. E aí apareceu 2 varões e disse: não te preocupa não, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar e vai vos levar, amém? E assim aconteceu. Vamos continuar lendo. Agora no capítulo 2, versículo 17, diz assim, ou melhor, eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, mas aí Pedro, ele vai se levantar e ele vai dizer assim, olha, vamos ler do 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinhos pensando, sendo esta 3ª hora do dia. Vocês vão sair daqui embriagados, amém? Mas não é de vinho não, é do poder do Espírito Santo, amém? Como Paulo vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, amém? E aí Pedro vai dizer, menina, esses homens não estão embriagados não. Nessa hora do dia, vocês acham que eles estão bebendo vinho? Não, não. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ele já desceu, o Espírito. Continuando, diz 16. Mas o que ocorreu que foi dito por intermédio do profeta? Como é o nome do profeta? Joel. Profeta Joel. Já sei, não é aquele Joel da Marilac, né? Foi ele que profetizou, né? Não, nesse daí não, né? Eu creio que ele vai profetizar muito mais, né? Mas esse que é o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, se você ainda não invocou o nome do Senhor, invoque para que você seja salvo, amém? Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite o mais rápido possível, corra para os braços do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque vai vir um grande dia, e aquele que não aceitar Jesus vai ficar, e aquele que não invocar o nome do Senhor vai ficar, e aquele que não aquele que não vier aceitar Jesus vai ficar. Misericórdia. Vamos ler novamente. 21. E acontecerá
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém mesmo, igreja? Amém. Você tem certeza, igreja? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? O Espírito Santo está com cada um de nós. Amém? Ele está atuando nos nossos dias. Ele está atuando na nossa geração. Amém? Ele está atuando aqui nos nossos dias. Lá estava Deus, para que você possa entender. Estava Deus manifestando o seu poder no Antigo Testamento, levantando profetas, fazendo prodígios e milagres, abrindo o mar vermelho, tocando umas trombetas ali para as muralhas de Jericó ceder. Estava ali Deus trabalhando, usando o profeta Elias para que o fogo pudesse descer. Estava ali Deus manifestando o seu poder. Amém? Abençoando a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí passou-se o tempo. Deus envia Jesus, seu filho amado, e Jesus começa a atuar nos 4 evangelhos. Amém? E Jesus cumpriu seu ministério. E depois, com a ascensão do Senhor, veio o Espírito Santo de Deus, que começou a manifestar o seu poder desde aqui de Atos dos Apóstolos até os nossos dias. Você crê assim da glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Está repreendido, irmã, negócio de embriagado aqui, misericórdia, embriagado por quê? Com o Espírito Santo de Deus, amém? Com isso daí você não precisa se preocupar não, viu? Pode se embriagar, você não vai cair, você não vai errar o caminho, você não vai errar o caminho da sua casa, amém? Você não vai errar o caminho onde sua família mora, porque Ele conhece todas as coisas, amém? Porque às vezes o homem ele se embriaga com algo que não deveria se embriagar e ele começa a perder tudo, né? A primeira coisa que ele perde é o caminho de casa, né? Não sabe nem para onde é que está, né? Mas com o Espírito Santo de Deus é diferente, igreja, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Interessante é que o homem, quando se embriaga com o vinho do mundo, ele perde o rumo. E quando ele se embriaga com o Espírito Santo, ele acerta o rumo. O diabo odeia isso, o diabo não gosta. Amém? A coceira nos ouvidos. Perturba. Se perturba quando o Espírito Santo age. Amém? Amém. Aí o cara assim, o cara está bebendo cachaça, qualquer bebida aí, qualquer bebida alcoólica. O que ele faz? Ele perde o rumo. Na internet eu vi o cara querendo subir na bicicleta e não conseguia. O cara ia mais para trás que para frente. Pelejava e não conseguia subir. Mas quando você se embriaga com o Espírito Santo, você acerta o rumo. Você vai no rumo certo. Amém? Amém ou não? Amém. Fica de pé. O tempo já foi. Mas nós temos aí um tempinho para fazer a oração. E adorar o Senhor. Com a nossa festa do nosso dia, nós vamos para casa embriagados pelo Espírito Santo. Aleluia. Feche teus olhos e coloque as duas mãos no teu coração. Domingo eu vou pregar batismo do Espírito Santo. Nós não podemos vir para cá, para frente ainda, mas eu vou fazer a oração você aí no seu cantinho mesmo, e o Espírito Santo vai, e você vai ser renovado, restaurado, restabelecido. Amém? Domingo eu vou pregar batismo do Espírito Santo, fala de dons espirituais, decifrar mais do que o que ela decifrou hoje. Você vê que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1 ele diz: aquele que eu chamar, ele só vai chamar o nome do que estiver escrito no livro da vida. Se você jogar fora, me ouvindo agora, não aceitou Jesus, ele não vai te chamar não. Você precisa aceitar para poder te chamar, porque o teu nome tem que ser escrito no livro da vida. Não, Jesus já nasceu no meu coração. Mentira. Ele só nasce se você invocar Ele. Ele só nasce se você, o seu nome estiver escrito no livro da vida.
Perturbe seus ouvidos, não perturbe. É o que a Bíblia diz e eu não abro do que ela diz. Aleluia. Vem uns músicos aqui. Vamos já orar. Eu vou orar para você e nós vamos adorar o Senhor quando nós dizemos nossa oferta e vamos para casa. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra tem uma promessa conosco. A Bíblia diz que nos últimos dias, a Bíblia diz que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, mas toda a carne que o invocar, toda a carne que confessar Ele como Senhor da sua vida, precisa, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, serás salvo. Então quem não confessou ainda não está salvo, nem pela fé não está. Pelo menos nós estamos pela fé, porque nós já invocamos o nome do Deus Todo-Poderoso. O homem aí fora invoca todos os nomes, invoca o nome de A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto todo, mas não quer invocar o nome do Senhor, não quer adorar o Deus vivo, soberano Deus e eterno Pai. E as mãos bem altas e diz assim: Senhor, eu recebo esta palavra, eu invoco o teu nome pela fé, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e o Senhor vai me chamar. Diga assim: irmão, você que me escuta lá fora, aceite Jesus para Ele me chamar, porque Ele só vai chamar se o nome estiver escrito no livro da vida. Quem pregou para você? Diga, quem pregou para você? O contrário, mentiu. A verdade é essa, porque a verdade é a palavra do Senhor. Sim, Senhor, me enche do teu Espírito. Diz: eu preciso me encher de ti. E Senhor, me enche mais. Aplauda Ele. As palavras são duras para você que ainda não recebeu Jesus, mas são verdadeiras. É melhor uma palavra dura para você que está me ouvindo, verdadeira, do que uma mentira disfarçada, carinhosa, aquela que bate a mão no ombro. Estou contigo e não abro. É falsa essa daí, viu? A verdadeira é a que eu estou falando. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Se invocar o nome dele, Ele vai te chamar. Se não invocar, Ele não vai te chamar, não. Deixa de besteira. Amém? Amém ou não? Amém. Deus está mandando um recado para alguém que está lá me ouvindo agora. Escute. Eu não gostei, problema seu se você não gostou. Não estou preocupado se você gostou. Eu quero que você receba a palavra do Senhor da maneira que é para ser dita, não para ser enganada, como enganam por aí. Você pode glorificar? Glória a Deus. Vamos Jesus em glória. Recado foi dado, né? Eu estou ouvindo. Vamos adorar o nosso Deus, nosso dia, nossa festa? Pastor, não